conforme a produção aqui nos trouxe, com a participação do Digenal Alves, que conversássemos um pouco mais sobre o estômago. Então é importante que a gente entenda que nosso aparelho digestivo, que todo esse processo começa a partir da cavidade oral, da boca, nós temos dente, língua, saliva fazendo parte de tudo isso, onde a gente começa o processo de trituração dos alimentos. Então aqui vai a primeira grande dica importante para o nosso processo de digestão. Lembrar, minha gente, primeiro, a alimentação tem que ser um momento bastante valorizado, um momento nobre da nossa vida. É importante para a nossa vida e nesse momento da alimentação, nós temos que nos dedicar a esse processo. Não adianta estar com o celular, no WhatsApp, não adianta estar falando ao telefone com alguém, não adianta estar querendo ver o telefone ou lendo, ou muito menos trabalhando nesse momento. É um momento sagrado, é um momento para a alimentação. E aí, nesse momento, a gente precisa entender desse processo. Primeiro, ele precisa ser feito e a gente começa pelo processo de trituração, de mastigação dos alimentos, onde a gente vai mastigando, triturando, tornando esse alimento em partículas em pedaços cada vez menores, misturando com a saliva. Isso é fundamental, porque na saliva já existem enzimas, que são substâncias que quimicamente vão atuando nessa digestão, vamos dizer assim, nessa quebra, nessa trituração dos alimentos. E feito isso, então é importante esse momento, mastigar bastante os alimentos, para que a gente facilite o trabalho do estômago. E aí a gente já lembra que os dentes estão na boca e não no estômago. Não tem gente que come e vai pondo o alimento na boca e engolindo. Isso vai, no futuro, levar essa pessoa a ter problemas de estômago por conta dessa sobrecarga que é imposta ao estômago. Então, quanto mais triturado, quanto mais mastigado o alimento chegar no estômago, melhor. Uma vez triturado, a gente faz o bolo alimentar e empurra isso, utiliza a língua, a musculatura do roxo e tal, e a gente então vai engolir esse alimento, que vai passar por um tubo, que é o esôfago, que vai sendo conduzido, então é um movimento de descida, de cima para baixo, facilitado, né, porque nós nos alimentamos sentados, então esse alimento desce, vai ter uma primeira válvula, que é chamada de cárdia, que é uma válvula que separa o esôfago do estômago. Então nós já estamos aí a esse nível no diafragma, na região do diafragma, que é uma região que delimita o tórax acima e o abdômen abaixo. Passando pelo cárdia, esse bolo alimentar vai cair então no estômago. O estômago tem uma mucosa interna, uma mucosa que reveste o estômago internamente, que produz muitas substâncias que vão atuar na digestão. Então, tem a produção de ácido, de uma secreção ácida, de diversas enzimas que vão continuar nesse processo de digestão. Esse pH muito ácido ajuda a eliminar muitas bactérias que vêm presentes no alimento quando a gente ingere. Então, essa acidez vai ter também um efeito esterilizante, vamos dizer assim, além de um efeito nessa trituração dos alimentos. E isso vai sendo misturado, o estômago vai ter essa função, vamos dizer assim, de um reservatório. O estômago, vem o tubo, vem o esôfago, quando chega no estômago, uma dilatação. O estômago em repouso tem uma capacidade, né? Quando a pessoa vai se alimentando, esse espaço vai acumulando alimento. Aí tem pessoas que, a depender do hábito de comer muito, vai dilatando bastante esse estômago e pode ter uma capacidade muito grande. Então, habitualmente, um estômago que aí tranquilamente aceitaria até 1 litro de alimento, tem pessoas que vai 2, 3, até mais litros de alimento, pelo hábito de se alimentar de forma volumosa. Mas o importante é a mastigação, porque isso vai fazer com que as substâncias ligadas à saciedade, a partir do momento que você leva um tempo mastigando, aí com 10, 15 minutos você já está saciado. Então, se a pessoa engole sem mastigar, engole muito rápido, vai ter um volume muito grande até que essa pessoa se sinta saciada. Então, é importante esse processo com muita calma, mastigando, para que possa, então, ter uma digestão, um processo de digestão facilitado. Uma vez digerido o suficiente, esse estômago vai começar a empurrar o bolo alimentar
para diante, o quimo para diante, que vai chegar para o intestino, agora vai passar para o intestino delgado, então vai passar, tem de novo uma válvula que separa o estômago da primeira porção do duodeno, então, a nível aí de piloro, vai passar então o bolo alimentar para o intestino delgado. E aí vai continuar fluindo, e no intestino delgado continua esse processo de digestão, porque logo depois que sai, tem o fígado que produz bile e armazena na vesícula, e no momento de uma alimentação, a vesícula é estimulada a jogar bile no intestino, nessas primeiras porções do intestino, e aí vai fazer com que essa bile ajude no metabolismo dos lipídios, das gorduras que a pessoa ingeriu na alimentação. Então esse processo vai continuando e vai começar aí no intestino cada vez mais a ter absorção dos nutrientes, daquilo que é importante para o nosso organismo. Então aquela proteína que foi ingerida, ela já foi triturada o suficiente, ela já está como peptídeos e depois como aminoácidos e vai sendo absorvido por nosso organismo. Os polissacarídeos, as grandes moléculas com açúcar, digerido também nos monossacarídeos, e isso vai sendo absorvido para o nosso organismo. E aí isso vai passando para o sangue, vai passar pelo fígado, que o fígado é importante no metabolismo de proteínas, de lipídios, dessas substâncias todinhas, e então nós vamos fazendo todo esse processo de digestão. E aí, à medida que evolui, vai se retirando também a água desse bolo alimentar, e vai formando então, a partir do intestino grosso, vai formando o bolo fecal. Então esse é o processo, e o estômago então vai ter essa grande função. Digestão, a partir de substâncias produzidas pelo próprio estômago, vai ter essa função relativamente por algum tempo de armazenamento, e vai ter essa função esterilizante pela acidez. Quando a gente começa a ter problemas, por exemplo, se a gente tem um defeito na válvula, no cárdia, e essa válvula perde a capacidade de contenção, vai permitir o refluxo. Então, pessoas que têm o hábito, por exemplo, de se alimentam e logo depois se deitam, vai estar forçando o cárdia e começa a voltar. E quando volta a acidez, esse suco gástrico ácido, que é próprio do estômago, quando ele volta para o esôfago, ele começa a produzir queimor, a azia, que muita gente sente, essa queimação, no tórax, ela é por trás do externo, que é esse osso que nós temos medialmente no tórax. Então essas pessoas começam a sentir essa azia, esse queimor, por conta do refluxo gastroesofágico. As pessoas podem ter alterações também, por questão da produção excessiva do ácido, ou por questão da não produção do ácido. Existe também uma bactéria que resiste a esse ácido e pode causar problemas, está associado com desde gastrite, úlceras, até doenças degenerativas no estômago, que é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que pode estar presente aí, de maneira que quando a pessoa tem manifestações incômodas a nível do estômago, muitas vezes o gastroenterologista, que é o médico que deve ser consultado nesses casos, recomenda fazer uma endoscopia digestiva, que o povo chama popularmente de exame da borracha, que o médico vai olhar essa mucosa, vai tirar fragmento da mucosa para ver como ela está, ok? Então é importante isso, e lembrar sempre de mastigar bem os alimentos, e não ingerir muito líquido durante a alimentação, isso é fundamental. Algum líquido é até permitido, mas não pode ingerir muito líquido durante a alimentação. Está aqui o Carlos Magno, nosso amigo, perguntando como é possível, aí tem aula, preocupação com o estômago, resistir a uma rabada com pirão. É terrível. O J. Nascimento aqui sorriu agora e tal, não tem como resistir. Agora, o importante ninguém vai estar comendo rabada com pirão todos os dias, Então, mas isso é recomendável que de vez em quando. E J. Nascimento está aqui dizendo que quem quiser pode convidá-lo, que ele aceita todas as vezes o convite para comer. Olha aí, qualquer hora do dia, pode ser à noite, qualquer horário, ele vai para comer uma rabada com pirão. São 11 horas e 37 minutos, nós vamos ao nosso comercial e logo em seguida, um minutinho só, a gente volta com
as perguntas que o Felinei já me disse, que vários ouvintes já mandaram pergunta aqui para o Fala para mim, nós vamos ter a participação do Felinei trazendo as perguntas, as contribuições e questionamentos dos nossos ouvintes. Continue conosco, já já a gente volta. Mas aqui com você do Instagram, você do YouTube, a gente continua aqui no programa Fala para mim. Primeiro, aproveitando a oportunidade para que possamos agradecer de modo específico para cada um de vocês, você que está nos acompanhando, você que está assistindo ao programa Fala para mim, muito obrigado mesmo, é fundamental, né, essa sua participação, que você participe, que você acompanhe. Muito importante que você divulgue ao longo da semana essa possibilidade de que a gente tenha esse encontro marcado aqui todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Programa Fala para mim, informação de qualidade. Tem aqui uma equipe, né, o Digenal Alves, o Felisney Souza, a Núzia Costa, o J. Nascimento, eu e agora uma contribuição aqui do Felipe, né, que está organizando essa participação através do YouTube, né, tá você com mais possibilidade para acompanhar o programa Fala para mim e divulgue, né? No YouTube você tem possibilidade de acompanhar tanto o programa Fala para mim como o programa Cidadania em Debate, que trata de temas sobre a nossa evolução social, evolução política, sobre constituições brasileiras, direitos humanos, saúde, educação, plano diretor. Existem diversos temas que estão lá e você pode, sempre tiver um tempinho, assistir. Esses programas lá são... A pauta do programa sempre passa por um editorial referente ao tema e depois uma entrevista com um profissional com expertise, com bastante conhecimento, com bastante experiência na área, para que a gente possa conversar. Então, agora nós temos, além do programa Cidadania em Debate, nós vamos ter também uma nova pasta com o programa Fala para mim, que vamos ter essa memória do programa Fala para mim, a partir de hoje, que vai ficar com essa possibilidade de que você acompanhe o programa Fala para mim. E é isso, divulgue, vai lá no YouTube, você que está bem antenado, que dá um like, recomenda, participa, porque vai fazendo com que a gente possa levar a informação para cada vez um número maior de pessoas que possam acompanhar o programa Fala para mim. Estamos voltando para que agora, novamente, refazendo a cadeia aqui com a Rádio Cultura, com o Instagram e com o YouTube, possamos todos fazer o programa Fala para mim. 11 horas e 40 minutos, estamos de volta com o programa Fala para mim e vamos direto para o nosso amigo, o Felisney Souza. Felisney, bom dia. Bom dia, doutor Emerson, bom dia o nosso companheiro de jornal, Núzia, o Felipe e o J. Nascimento. Doutor Emerson, nós temos aqui 3 participações. Um é o Valdilei, lá de Propriar, que manda um abraço a toda a equipe do Fala Pra Mim. Nós temos aqui a participação da Edilene, lá da Farolândia. Ela disse que tem uma pessoa amiga da família que fez uma cirurgia bariátrica e disse que ela está tomando o colágeno em pó e pergunta quanto tempo é que essa pessoa vai ficar tomando esse colágeno em pó, por ser muito caro esse material. E outra pergunta aqui, doutor, é o Jorge, lá do Santa Lúcia. Ele pediu para que o senhor falasse alguma coisa a respeito da reforma do Bolsonaro e também sobre a questão da gestão do governo Belivaldo, que os servidores estão revoltados, sendo desvalorizados, e as suas reformas administrativas e previdenciárias, nada. Ok, são esses 2 ouvintes. Sim. Com essas perguntas. Ok, tá bom. Edilene, muito obrigado aí por sua participação aqui no programa Fala Pra Mim. As pessoas que fazem a cirurgia chamada, que a população identifica melhor como cirurgia de redução do estômago, então existem diversas técnicas que são possíveis
e utilizáveis nesses casos, vai trazer uma série de restrições e que, principalmente no período pós-operatório, e isso se prolonga por um bom tempo, nós vamos ter a necessidade de uma suplementação. Tá? Então, por exemplo, vitaminas, sais minerais, então toda pessoa que submete a esse processo vai, durante um período longo, fazer a suplementação. E aí entra também a necessidade com relação às proteínas, e em particular que é o colágeno, que é o objeto da pergunta da Edilene. E aí, veja bem, esses produtos industrializados à base de hidrolisado, ou cápsulas, ou em pó, são produtos de um preço elevado, que aí vai impactar bastante, né, no orçamento mensal da família, no orçamento mensal das pessoas. O que eu recomendaria nesse caso é, primeiro, uma conversa, porque geralmente uma conversa com um profissional assistente, porque os pacientes submetidos, Edilene, à cirurgia bariátrica, têm um atendimento multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais, né? Psicólogo, nutricionista, né? Clínico, tem o cirurgião vai fazer efetivamente a cirurgia, mas existe toda uma equipe, né? Porque carece de um atendimento multidisciplinar. Pois bem, e aí é conversar no sentido de que quais alternativas para reduzir esse custo, né? Então, saber se existem programas, por exemplo, com relação ao CASE, se existe regularmente isso, dentre as possibilidades do CASE, se existe essa possibilidade de que a pessoa possa obter o seu colágeno ou a proteína que a pessoa poderia usar. Depois existe a possibilidade também de manipulação. Aí os profissionais vão saber com relação à possibilidade de um produto confiável, se existe esse produto, e aí a pessoa vai informar quais as alternativas que a pessoa teria. E também vai orientar com relação à possibilidade de alimentação dessas pessoas, o que ela poderia utilizar como fonte de proteína na sua alimentação no dia a dia, que isso também ajuda e torna essa pessoa tanto mais independente com relação a essa suplementação, que ela é bastante importante no início, mas à medida que o tempo vai passando, é importante que vá agregando, né, na sua alimentação a possibilidade de ter um bom fornecimento de proteína para que a pessoa dependa cada vez menos dessa suplementação, ok? Então, não sei em que estágio ela se encontra agora, a possibilidade seria de uma conversa com a nutricionista da equipe para ver de que modo pode superar essa dificuldade de custo, seja pela manipulação, seja pela possibilidade de que ela possa ir cada vez mais incrementando a ingestão de proteína através da sua alimentação diária. Com relação ao Jorge do Santa Lúcia, ele fala com relação o governo Bolsonaro atualmente tem inúmeras reformas, né, reformas que foram já algumas recém-aprovadas, reformas que estão em tramitação, né, eu não sei especificamente de qual reforma ele está falando, mas no geral, para mim, uma falha que se comete com relação a essas reformas, porque eu defendo a democracia participativa, é fundamental que a gente tenha essas reformas sempre em um diálogo amplo e permanente com a sociedade. O grande patrão dessa história é o cidadão, é a cidadã, é quem contribui através do seu trabalho do dia a dia com uma das mais altas taxas de tributos do mundo. E esse contribuinte, ele é o dono do dinheiro, ele tem que ser o patrão dessa história e tem que saber de tudo que precisa ser feito. E aí começa o pecado, né, do exercício da atividade pública no Brasil, que é a falta de transparência. Há uma cultura, e a população de certa forma tem muita gente até que aceita isso é por todos os governos, uma cultura de aceitar que, eu fui lá, votei, agora que ele faça as coisas e administre do jeito que ele quer. E não é assim, né? As pessoas têm que dialogar. Então, para mim, desde lá quando se discutiu a reforma trabalhista, né, pela reforma da Previdência, e nós já dissemos isso várias vezes aqui no Fala Para Mim, o que falta é diálogo. Nós temos que pactuar,
nós temos que fazer algo que seja fruto de um grande acordo, de uma grande participação com a própria sociedade, porque, afinal de contas, o objeto, né, a finalidade de toda atividade pública é o bem comum, é a produção, é a entrega de políticas públicas que sejam boas para a sociedade. E nós temos o quê? Não podemos esquecer que nós temos no Brasil uma concentração de renda crescente, que nós temos progressivamente, né, apesar das propagandas que se faz sempre por trás dessas reformas, de que vai beneficiar a população pobre, nós não deixamos de ter progressivamente um aumento do número de pessoas que vai tanto para o desemprego, para o desalento, como pessoas que vão para a pobreza extrema. Então, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, não podemos fechar os olhos e sermos indiferentes a esse olhar para os nossos irmãos e irmãs que estão colocados nessas situações de desempregados, de desalentados ou em condição de pobreza absoluta. A política pública tem que acolher e assistir a essas pessoas. E não com assistencialismo. Tem que fazer isso com responsabilidade social, como compromisso de quem é gestor. E aí a gente já passa, né? A gente não pode entender reforma administrativa como sendo o servidor público o grande vilão dessa história, quando na realidade o problema acontece porque, por exemplo, quem é servidor público, está ali, é efetivo, está trabalhando há muito tempo, aqui em Sergipe, quantos anos tem que não recebe aumento de salário? Será que essas pessoas deixaram de ver outras pessoas chegarem de paraquedas, que não são pessoas que têm efetividade no serviço público e que vêm trabalhar, vêm muitas vezes chefiar aqueles que são efetivos? E são pessoas que mal comparecem no setor, são pessoas que às vezes não têm expertise, nem capacidade, nem experiência para trabalhar naquele setor e que chegaram ali de paraquedas única e exclusivamente por conta da política partidária, da politicagem. E isso vai gerando uma desmotivação e uma inefetividade do serviço público. E é preciso que a gente discuta isso também, porque se a gente não discutir, essa prática vai continuar acontecendo. Então, a responsabilidade não pode ser atribuída, como tudo está errado, porque o servidor público, de uma maneira geral, é um poço de privilégios, né? Eles têm muito privilégio e agora a gente tem que cortar esses privilégios, sem que a gente discuta e que a gente, pior ainda, perca a oportunidade de estar discutindo um serviço público que é baseado na inefetividade, que é baseado no nepotismo, no coronelismo, no mandonismo, desses vícios que fazem a cultura da relação, dessa visão patrimonialista da população, inclusive com o próprio serviço público. Então, a gente precisa rediscutir tudo isso, né? E também tem uma concepção, vai trabalhar só baseado no mérito? Não, a gente tem que estabelecer metas, a gente tem que estabelecer objetivos de uma entrega de serviço com qualidade para que a gente faça a verdadeira reforma administrativa. E aqui no estado de Sergipe, infelizmente, Sergipe foi levado a uma situação pré-falimentar, né? Então, nós não temos uma política pública de desenvolvimento, a educação tem um desempenho que é muito longe do esperado, do ideal, nós temos dificuldades administrativas aqui em nosso estado. A questão da reforma previdenciária é preciso que ela seja feita, mas seja feita verdadeiramente numa perspectiva de atender, não podemos perder essa perspectiva, ao interesse do contribuinte, de atender à dignidade dos seres humanos. E isso é o que falta na política. As pessoas ficam discutindo e não querem fazer a discussão voltada para esse foco da dignidade das pessoas humanas, da transparência no exercício da atividade pública, da gestão compartilhada, para que a gente possa efetivamente mudar essa realidade, esse cenário. Aí não, ficam escondendo as coisas, querendo buscar bodes expiatórios, buscar culpados quando na realidade aí não está o principal culpado, faz-se isso para poder manipular a opinião pública e as pessoas então fazerem um faz de conta para que tudo continue do jeito que está. Doutor então, Emerson, essa é a nossa eu gostaria compreensão. de contribuir um pouco com essa questão aí do governo do Estado, me referindo ao governador do Estado.
mais de 8 anos sem reajuste. E agora o governo vem e apresenta uma proposta de retirar direitos, como, por exemplo, regência de classe. Eu já estou aposentado e quando eu entrei já existia há anos triênio. Eu acho inconcebível uma coisa dessa. E outra coisa, quer tirar, esse governador está com uma proposta, um projeto de retirar esses direitos, inclusive dos aposentados. Eu não concordo com um absurdo desse. Então, Eu gostaria da sua opinião. É importante que a gente tenha um entendimento, muito cuidado quando se vai discutir privilégios. Se nós temos, de um lado, a visão corporativa, que muitas vezes é ruim, do outro lado, não podemos aceitar essa história de que o servidor público, no geral, é o culpado de tudo isso. Eu tenho clareza que não é. Porque a capacidade de decisão sempre foi negada à sociedade e sempre foi negada aos trabalhadores, aqui especificamente do serviço público. Então, por exemplo, a gente precisa rever. Vamos analisar os altos salários. Quantos servidores hoje tem aqui no serviço público que estão recebendo complemento para poder chegar ao salário mínimo? Eu não posso achar que essas pessoas são privilegiadas. Muito pelo contrário. Essas pessoas são injustiçadas ao longo do tempo. Quantas pessoas estão aqui no estado de Sergipe que recebem sem ir trabalhar? Quantas pessoas aqui no estado de Sergipe vivem de penduricalho, de cargo comissionado, sem dar uma contribuição efetiva há 20 a 30 anos aqui no estado de Sergipe? Os cargos comissionados são necessários. Agora, não na quantidade que se tem aqui e não na forma que se tem aqui no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro. E aí se vai discutir, se fala tanto em privilégio, mas não se... É como se fala na questão da reforma da Previdência, se foca na questão dos benefícios, mas não se fala no absurdo da sonegação relacionada à Previdência aqui no Brasil. Então a gente perde a oportunidade de fazer efetivas correções aqui no Brasil. Então é preciso rever a política previdenciária, mas é preciso que a gente tenha coragem para fazer a revisão da sonegação. Porque muitas vezes é com esse dinheiro sonegado que estão financiando campanha política e estão elegendo muita gente. Então a gente não pode continuar discutindo reforma administrativa e deixar esse modelo de Estado com o nepotismo, com esse carreirismo na politicagem. A gente tem que corrigir sob pena de não estar fazendo o verdadeiro enfrentamento do problema. Quantas pessoas existem que recebem sem trabalhar? Quantas pessoas existem que estão ali só por questão política, não têm competência e exercem muito mal a sua função? Quantas famílias nós temos aqui em Sergipe que, se você for contar, vai dar quantos R$1.000 por mês de salário que recebe todo mundo do Estado? É a visão patrimonialista que tem do Estado. E a gente precisa botar o dedo nessa ferida, discutir essa ferida, sob pena de não estar discutindo o verdadeiro problema. Então, tem que ser profissionalizada essa gestão. Pode ter até a pessoa do mesmo partido, pode até ter a pessoa da família. Agora, que tenha competência para o exercício, que essa pessoa efetivamente compareça para trabalhar e que essa pessoa seja cobrada na perspectiva de metas e de entrega de um serviço com qualidade para a sociedade. Então, nesse cenário, é possível e é necessário que se tenha até o cargo comissionado. Mas, insisto, não nessa quantidade. A administração aqui de Sergipe, a anterior de Edivaldo, eu me lembro, eu era vereador, eram 2.500 cargos comissionados. Quando João Alves entrou, eu fui fazer esse levantamento, eu estava vereador, eram 3.000 cargos comissionados. No gabinete dos prefeitos, tanto foi na de Edivaldo quanto na de João, nós tínhamos uma quantidade de cargos comissionados ligada ao gabinete do prefeito, que se fosse todo mundo não cabia. Agora nós já estamos, a informação é de cerca de 3.500. Agora isso é na prefeitura de Aracaju e é nos 5.570 quase, para não ser injusto, que pode existir algum prefeito que leve isso
com bastante seriedade e faça de outra forma. Mas isso é da cultura e é essa cultura que precisa ser modificada. É esse paradigma que precisa ser modificado, sob pena de a gente estar fazendo discussão de aparência, sem ir no foco do problema, sem discutir. Até eu estava pensando, semana, eu vou trazer aqui no editorial agora, semanalmente, para a gente discutir os grandes males da administração pública no Brasil que a gente precisa resolver. Por exemplo, fica escamoteado muito essa discussão, e eu gostaria, né, de trazer essa discussão para cá. Por exemplo, por que um poder fazer indicação para... Por que o poder legislativo faz indicação, interfere na indicação de membros para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal, para os tribunais de contas, para os tribunais de justiça? Por quê? Onde é que está a independência dos poderes? Por que existir nesse país prerrogativa de fórum, que leva à impunidade? Por que isso? Então, nós precisamos fazer essa discussão. Por que esse país, que precisou de ter a lei de acesso à informação, os gestores públicos continuam administrando sem a devida transparência, cometendo o crime que está lá na Constituição brasileira, no capítulo da administração pública, que a publicidade é um princípio da administração e é um dever de todo gestor público. E por que não se exerce com transparência? Porque a gente continua abarrotando e privilegiando ter indicações no serviço público com cargos comissionados e não ter o funcionário efetivo. Por que isso? Atende a interesse de quem? Então, essa discussão que precisa ser feita sob pena de a gente estar numa farsa, fazendo uma discussão que não afeta a causa do problema, que não diz nada a respeito da causa do problema, e a gente vai fazendo remendos e as verdadeiras causas do problema continuam intocáveis. 11 horas e 59 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa Fala Pra Mim. Já fica aqui o convite de toda a nossa equipe para que você, no próximo sábado, esteja conosco em mais uma edição do programa Fala Pra Mim. E com a possibilidade de acompanhar pelo YouTube e acompanhar pelo Instagram de IRM no Sergipe. Uma última informação com relação ao YouTube é que o pessoal aqui, e com certeza a juventude particularmente, que é muito afinada com essa questão das mídias sociais, o YouTube, para que você possa fazer, ou para que qualquer um de nós possa fazer transmissão ao vivo, é preciso que a gente tenha 1000 inscritos. Senão a gente grava, mas não faz a transmissão ao vivo. E a gente precisa ter mais esse canal e fazer a transmissão ao vivo. Então a gente está pedindo a você que nos escuta agora pela Rádio Cultura, a você que nos acompanha pelo Instagram, nós já vamos ter o programa gravado no YouTube, mas se inscreva em nosso canal, DRM Sul Sergipe, para que a gente possa... Vamos fazer uma campanha, né, ao longo dessa semana para a gente alcançar os 1000 inscritos, para que no próximo sábado a gente já possa transmitir o programa Fala Pra Mim, também pelo YouTube. Confie em você, depende de você, e vamos fazer essa transmissão, se Deus quiser, no próximo domingo, porque nós vamos alcançar ao longo dessa semana 1000 inscritos no próximo sábado, para que a gente alcance então 1000 inscritos aqui no canal do YouTube DRM Sergipe. Bom final de semana, muita paz para todos vocês. Hoje à tarde tem a decisão da Libertadores, cada um vai exercer da melhor vontade, do melhor desejo e da melhor forma, e vamos ter o Brasil representado nessa disputa com o River Plate lá da Argentina pela decisão da Libertadores. Muita paz, fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Flamengo e River Plate, hoje à tarde. Isso, muito bem. Isso, olha aí, o Jota Nascimento. Até sábado.